Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que o Espírito de Deus venha falar contigo através do Evangelho, através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Estava meditando num texto aqui e meu coração queimou. Deus falou muito forte comigo. Eu quero que você dê liberdade a Deus, para que Deus fale com você também através dessa palavra, através dessa meditação do Evangelho de João, capítulo 7. E Deus me mostrou aqui 5 tipos de pessoas, 5 grupos de pessoas dentro desse mesmo texto, e que hoje tem muito a ver com a sociedade, muito a ver com aquilo que estamos vivendo. Pessoas em dúvidas, pessoas que não creem, pessoas que estão em cima do muro, pessoas que creem, mas não creem, pessoas que creem verdadeiramente em Deus, em Jesus, nas suas obras, nos seus milagres. Creem que o reino de Deus ele é real, que o reino espiritual ele existe. E olha que interessante, no versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 7, diz assim: entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. A respeito de quem? A respeito de Jesus. Jesus chegou numa festa chamada Festa das Cabanas, era uma festa judaica. E Jesus chegou ali e de bate-pronto ele não quis se revelar. Mas em certo momento ele começa a se revelar, começa a ensinar. E no versículo 12 diz assim: entre aquela multidão daquela festa havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Olha que interessante, é o primeiro grupo de pessoas que acham Jesus como um homem bom, como alguém que viveu aqui, um homem exemplar, um bom homem. E assim hoje também existem pessoas que se apegam em Jesus somente por isso, que ele é um bom homem. Entre a multidão havia boatos a respeito dele. As pessoas falavam: tá vendo, ó lá, Jesus é um bom homem, é um homem bom, não faz mal para ninguém. Esse é o primeiro grupo de pessoas. E também no versículo 12 diz assim: outros respondiam, já um outro grupo de pessoas: não, ele está enganando o povo. Meu Deus do céu, olha que interessante. Pessoas achando que Jesus estava enganando o povo com seus ensinos, com as suas doutrinas. Ele trazendo o reino de Deus, se identificando, se revelando o próprio Deus, se revelando como Filho de Deus, como Salvador, o Senhor, aquele que poderia salvar, poderia curar, libertar, enfim, tudo aquilo que Jesus foi e é e vai continuar sendo por toda a eternidade. E Jesus se revelando e é um grupo de pessoas falando: não, ele é um enganador, ele está aí para enganar o povo. Não, ele está enganando o povo. E hoje tem pessoas que pensam que Jesus ele é um enganador, não tem nada para eles, não tem nada para a sociedade. Esse grupo de pessoas estão equivocadas, pensando que Deus, que os seus mensageiros, os seus profetas, tudo aquilo que ele deixou de ferramenta para que a palavra de Deus chegasse até nós é algo para nos enganar. Ainda existe esse grupo de pessoas. Já no versículo 26, olha um outro grupo de pessoas desse mesmo capítulo. Diz assim: aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Um grupo de pessoas estavam perguntando. Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão que realmente ele é o Cristo, ele é um enviado, é um ungido de Deus? Esse grupo de pessoas são as pessoas que duvidam, são as pessoas que estão em dúvida, são as pessoas, um grupo de pessoas que estão em cima do muro, que querem crer em Deus, que querem crer em Jesus, mas não sabem quem Jesus é, o que Jesus faz. Não tem conhecimento, não busca conhecimento. Eles querem até crer, mas eles estão dependendo de opiniões, relatos de algumas autoridades, às vezes de pessoas influentes. Ah, eu quero crer, mas o que a sociedade fala de Jesus? O que o mundo fala de Jesus? Né? Pessoas em cima do muro, pessoas inseguras, um grupo de pessoas aí que
estavam dependendo de opinião alheia, e eu e você não precisamos, na realidade não podemos depender de opinião alheia. A nossa única verdade é a palavra do Senhor, é o que Deus deixou revelado, é o que Deus deixou escrito, é o coração de Deus exposto através da palavra dele. É isso que nós devemos nos apegar, é nisso, é nas Sagradas Escrituras que Deus abriu seu coração, deixou escrito o que é do agrado dele, o que é do desagrado, como ele quer as coisas, como ele quer que eu conduza a minha vida, a minha história, a sua história. Mas veja que esse grupo de pessoas, eles estavam dependendo de opiniões dos outros. Talvez esteja falando com um grupo de pessoas que sejam assim. Se determinado grupo de pessoas entender a Deus, entender a Jesus assim, eu vou no embalo. Será o que tal grupo pensa, o que não pensa? E as pessoas vão ficando ali enganadas, pessoas frias, mornas com Deus. E o outro grupo de pessoas, no versículo 30 e 31 desse mesmo capítulo, o texto diz assim: então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele. Olha que interessante. É esse grupo que é interessante nós estarmos e vivermos o nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa fé. É nesse grupo. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que esse homem fez? Você sabia que só nos evangelhos há mais de 40 milagres de Jesus relatados? Mais de 40 relatados. E aí Jesus ainda conclui que se os milagres, os acontecimentos feitos por ele forem registrados, nos livros do mundo não caberiam. Mas só registrado, para que eu e você cresce, tem mais de 40 milagres de Jesus Cristo. E essa multidão, esse grupo de pessoas se apegaram a isso. Eles creram, independente do que estava acontecendo, independente de opinião alheia, independente da sociedade que queria matar Jesus na época. Mas eles creram. É nesse grupo que é interessante eu ficar e você ficar, e nós permanecermos e caminharmos. E no versículo 32 diz: os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram os guardas do templo para o prenderem. Ou você está nesse grupo aqui, que se irrita com pregação do evangelho, que se ira com a palavra de Deus, seu coração se fecha quando alguém quer trazer uma mensagem de Deus para você, quando uma palavra do Senhor chega aos seus ouvidos, aos seus olhos. Eu era assim, irmãos. Eu era esse tipo de pessoa. Eu fazia parte dessa multidão. Eu tinha raiva. Eu tinha ódio. Mas porque eu caminhava em trevas. Pensava que eu conhecia Deus. Eu pensava que eu acreditava em Deus, mas era uma fé morta. Eu tinha raiva falava de cristão, de Bíblia, de palavra, de evangelho, de palavra revelada. Mas Deus transformou meu coração e tem me transformado até hoje. Eu digo isso para a glória do Senhor. Mas existe esse grupo de pessoas que é contra, que vai contra, que se irrita, não gosta, não tem interesse. Mas a reflexão para mim e para você é: em quais desses 5 grupos eu estou? Como eu estou vivendo? Como tem sido a minha caminhada? Quando eu digo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas como que isso tem frutificado na minha vida? Reflita, que o Espírito de Deus fale ao seu coração e que possamos estar na multidão que verdadeiramente crê, mas uma fé viva e uma fé que Deus espera que eu tenha, não ao meu modo, não ao seu modo. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração, transforme a sua vida, transforme a sua história conforme os propósitos dele, em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.